Era para ser só mais uma volta de viagem com a família, sabe? Eu, minha esposa Janaína e nossos 2 filhos tava voltando do litoral. E resolvi pegar a estrada de noite mesmo para fugir daquele trânsito todo do final de temporada. Na hora pareceu uma boa ideia, mas hoje em dia eu me arrependo tanto que nem sei explicar direito. A gente tava com o carro cheio de coisa, as crianças reclamando de sono no banco de trás. E eu só pensava em chegar logo em casa. Aí então, devia ser umas 11 horas da noite quando a gente entrou naquela estrada que corta a reserva. Tava tudo muito escuro, não passava um carro e o sinal do celular tinha sumido fazia tempo. A Jana tava com sono, mas tentando ficar acordada para me fazer companhia. Os meninos já tinham dormido e foi aí que eu comecei a ver aquela luz estranha no meio do mato. No começo pensei que era só reflexo dos faróis em alguma placa, ou sei lá, a luz da lua nas árvores. Mas aquilo ficava piscando, como se fosse uma tocha mesmo, sabe? Tipo aquelas que a gente vê em filme. E toda vez que eu olhava, parecia que estava mais perto da estrada. Quando o Tiago acordou e viu aquela luz esquisita, já pegou o celular para filmar. Ele sempre gostou dessas coisas de mistério, sabe? Mas foi só ele apontar a câmera que a luz sumiu assim, do nada. A Jana apertou minha mão e pediu para eu acelerar um pouco mais. Aí depois de uns 5 minutos, a luz apareceu de novo, mas dessa vez estava mais perto, bem mais perto. E não era só uma não, tinha várias piscando entre as árvores, como se tivesse algo ou alguém se movendo ali no escuro. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir nas minhas orelhas. De repente, um cheiro forte de coisa queimada invadiu o carro todo. Era um cheiro estranho. Parecia que estava queimando pneu misturado com outras coisas que eu nem sei explicar direito. A Letícia acordou tossindo e a Jana começou a ficar nervosa de verdade. Eu não sabia o que fazer, mas achei melhor parar o carro para ver se não estava pegando fogo em alguma coisa embaixo. A Jana implorou para eu não sair, disse que estava com um pressentimento ruim, mas eu pensei que precisava verificar, né? Afinal, se tivesse algum problema no carro, era melhor descobrir logo ali do que ficar parado depois num lugar ainda pior. Quando saí do carro, senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. O ar estava pesado, difícil até de respirar direito. Aí então, eu vi aquelas marcas no chão, tipo umas queimaduras em círculo, ainda soltando uma fumacinha fina. E não era só isso não, comecei a ouvir uns barulhos estranhos, vindo do mato. Parecia que tinha gente sussurrando, mas eu não conseguia entender o que falavam. Era como se tivesse várias vozes misturadas, sabe? Fiquei paralisado ali por uns segundos, querendo entender o que estava acontecendo. A Jana continuava me chamando de dentro do carro. A voz dela já estava tremendo de medo. Quando eu finalmente criei coragem para voltar para o carro, foi que eu vi aquela coisa. Era um homem, pelo menos parecia um homem, muito alto e magro demais, parado bem no meio da estrada. Ele estava segurando uma tocha acesa na mão, mas a luz dela não era normal não, era meio esverdeada. O rosto dele eu não consegui ver direito por causa das sombras, mas tinha algo muito errado ali. Nem pensei 2 vezes, corri para o carro o mais rápido que pude. A Jana começou a gritar quando viu aquela figura, e as crianças também. Entrei no carro com o coração quase saindo pela boca, girei a chave e apertei o pé no acelerador com toda a força que eu tinha. Aí então eu acelerei tanto que as rodas até cantaram no asfalto. A Jana estava rezando alto do meu lado, a Letícia chorando e o Tiago tentando filmar pela janela de trás. E quando eu olhei pelo retrovisor, quase perdi o controle do carro. Tinha mais daquelas luzes aparecendo dos 2 lados da estrada, e elas pareciam que estavam acompanhando a gente. O cheiro de queimado continuava forte dentro do carro, mesmo com todas as janelas fechadas. Eu só pensava em sair dali o mais rápido possível, nem liguei se estava correndo demais ou se podia ter alguma curva perigosa pela frente. Foi aí que aconteceu a coisa mais assustadora da noite toda.
O rádio do carro, que estava desligado, começou a fazer um barulho esquisito, tipo uma estática muito alta. E no meio daquela zoeira toda, dava para ouvir umas vozes embaralhadas, parecendo que estavam tentando falar alguma coisa. A Jana pegou o terço que ela sempre carrega na bolsa e começou a rezar mais alto ainda. Eu nunca tinha visto minha esposa daquele jeito, ela que sempre foi a mais corajosa da família. O Tiago ainda tentava filmar tudo, mas o celular dele começou a desligar e ligar sozinho, até que apagou de vez. A gente continuou correndo naquela estrada por um tempo que pareceu uma eternidade. As luzes ainda estavam seguindo a gente e aquele homem estranho com a tocha parecia que estava em todo lugar. Cada vez que eu olhava para o retrovisor, via ele parado na estrada, mesmo a gente já tendo andado quilômetros. Não fazia sentido nenhum. Era como se ele conseguisse aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. O pior é que começou a dar interferência em tudo que era eletrônico dentro do carro. O painel piscava, os vidros elétricos subiam e desciam sozinhos. Até o ar-condicionado ligava e desligava sem ninguém apertar nada. E foi assim, do mesmo jeito estranho que começou, que tudo acabou. Depois de uns 20 minutos correndo feito doido, a gente finalmente viu umas luzes de posto de gasolina na beira da estrada. Foi só a gente se aproximar das luzes, que todo aquele pesadelo parou de repente. O cheiro de queimado sumiu, o rádio parou com a estática e as luzes que vinham seguindo a gente desapareceram completamente. Paramos no posto, todo mundo tremendo ainda sem conseguir falar direito. O frentista até estranhou o estado da gente, mas como é que eu ia explicar o que tinha acontecido? Até hoje ninguém conseguiu explicar o que era aquilo tudo. O Tiago tentou recuperar os vídeos do celular, mas não tinha nada gravado, como se o celular nunca tivesse sido usado naquela noite. Já passou um tempão desde aquela noite, mas até hoje não consigo passar naquela estrada de novo, nem de dia. A Jana também não, ela faz questão de pegar outro caminho, mesmo que demore mais. As crianças mudaram depois daquilo tudo. O Tiago ficou obcecado por histórias de terror e fenômenos paranormais. Vive pesquisando na internet se alguém já viu algo parecido por aquelas bandas. A Letícia é que ficou mais medrosa. Não consegue mais dormir no escuro. Eu tento não pensar muito nisso, mas volta e meia acordo de madrugada, lembrando daquele homem alto com a tocha, daquele cheiro de queimado que não saía do carro. Sabe aquele dia que a gente faz uma escolha e depois fica pensando que devia ter feito diferente? Pois então, até hoje não consigo tirar da cabeça o que aconteceu naquela noite. Eu estava voltando de uma festinha num sítio com meus amigos da faculdade. Já era bem tarde da noite, acho que umas 11 horas. A gente tinha combinado de voltar mais cedo, mas sabe como é, né? Uma prosa puxa a outra. E quando a gente viu, já tinha escurecido. Aí depois, ficamos sabendo que a estrada principal estava fechada por causa de umas obras. Na hora, a gente nem pensou direito e decidiu pegar aquele desvio pelo canavial, aquelas estradinhas de terra que cortam as fazendas. Todo mundo da região conhecia esse caminho, mas ninguém usava muito, ainda mais de noite. E olha, hoje eu entendo bem o porquê. Não deu nem meia hora de viagem e o carro começou a fazer um barulho esquisito, daqueles que já dá aquele frio na barriga. O André, que estava dirigindo, ainda tentou continuar, mas aí começou a sair uma fumacinha do capô e ele teve que parar. A gente estava bem no meio do nada, com aquele canavial enorme dos dois lados da estrada e o pior, sem sinal no celular. Eu nunca tinha percebido como o silêncio podia ser assustador até aquela noite. O único barulho que dava para ouvir era o vento balançando a cana e uns grilos cantando de longe. Mas aí a gente viu umas luzes acesas no meio daquele breu todo. Parecia que tinha uma casa ali perto. No começo até ficamos aliviados, sabe? Achamos que era a nossa sorte grande.
Mal sabíamos o que a gente ia encontrar por lá, já a gente tinha ouvido várias histórias do pessoal mais antigo da região sobre aquela área do canavial, sabe? Eles sempre falavam que ali era um lugar pesado, que tinha acontecido muita coisa ruim no passado. Mas você sabe como é jovem, né? A gente nunca dá muita bola para essas coisas. Aí fomos chegando mais perto da casa, era uma construção antiga, dessas que tem um monte de detalhe na parede e umas janelas bem grandes. Dava para ver que tinha movimento lá dentro por causa das sombras que passavam, e também tinha um som baixinho, parecia uma reza ou um canto. Como estava todo mundo com medo de ficar parado ali na estrada, eu falei que ia dar uma olhada mais de perto, só para ver se tinha alguém que pudesse ajudar a gente. Quando cheguei perto do portão, tinha uma fresta pequena entre as ripas de madeira, e sem pensar muito, me aproximei para espiar. Foi aí que meu coração gelou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Lá dentro do terreno tinha um monte de gente usando umas capas pretas com capuz, tudo em volta de um desenho enorme no chão, feito com alguma coisa que brilhava fraco. No começo achei que fosse tinta, mas depois... Ai, nem gosto de lembrar o que vi depois. Tinha umas velas grandes acesas nos cantos desse desenho e perto delas tinha uns bichos mortos. O cheiro era forte, misturado com fumaça de incenso, e dava para ouvir melhor agora aquele canto estranho, numa língua que eu nunca tinha escutado antes. Eu fiquei ali paralisada, sem conseguir me mexer, vendo aquela cena toda. Era como se minhas pernas tivessem virado chumbo. O pior é que bem nessa hora, uma das pessoas encapuzadas virou a cabeça na direção do portão, como se tivesse percebido que tinha alguém ali. Não dava para ver o rosto por causa do capuz, mas eu senti. Sabe aquela sensação horrível de que tem alguém te observando? Foi exatamente isso. Aí eu ouvi o André me chamando baixinho lá de trás. E isso me fez despertar daquele transe. Saí de fininho, tentando não fazer barulho, mas meu coração estava tão acelerado que parecia que ia sair pela boca. Voltei correndo para o carro. Tropecei umas 2 vezes no caminho, porque minhas pernas ainda estavam tremendo. Quando cheguei no carro, nem precisei falar nada. O pessoal viu minha cara de pavor e já entendeu que tinha alguma coisa muito errada. Falei baixinho para todo mundo ficar quieto e a gente ficou ali sem saber o que fazer. Foi quando a gente começou a ouvir uns passos vindo na direção da estrada. Era um barulho de várias pessoas caminhando juntas e parecia que elas estavam se aproximando cada vez mais. O André tentou ligar o carro de novo, desesperado, e para nossa sorte, dessa vez ele pegou. A gente saiu dali o mais rápido possível, com o carro fazendo aquele barulho esquisito, mas ninguém estava nem aí, só queríamos distância daquele lugar. O André dirigiu o mais rápido que conseguia naquela estrada de terra, mesmo com o carro fazendo aquele barulho estranho. A gente ficou em silêncio absoluto, só ouvindo o motor reclamando e nossos corações batendo. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor, mas estava tudo escuro lá atrás. Mesmo assim, aquela sensação ruim não passava. Parecia que ainda tinha alguém nos observando. Era como se a gente tivesse visto uma coisa que não devia ter visto, sabe? Depois de um tempo, que pareceu uma eternidade, a gente conseguiu chegar na estrada principal. Foi só quando a gente viu as primeiras casas da cidade que começamos a relaxar um pouquinho. Mas ainda assim, ninguém falou nada durante um bom tempo. O mais estranho de tudo é que no dia seguinte, quando a gente criou coragem e voltou lá de dia para tentar entender melhor o que tinha acontecido, não tinha casa nenhuma. Era só canavial e mais canavial. A gente andou uns 2 quilômetros para cada lado da estrada e nada, nem sinal de construção. Perguntamos para o seu Zé, que trabalha ali no canavial há mais de 30 anos, e ele disse que nunca teve casa nenhuma naquela região. Mas sabe o que me dá mais medo? Às vezes, quando eu passo por ali de dia, eu ainda sinto aquele mesmo cheiro de incenso, mesmo não tendo nada além de cana por todos os lados. E sempre que isso acontece, meu celular para de funcionar igualzinho naquela noite.
Essa coisa toda mexeu tanto comigo que comecei a pesquisar sobre a história daquela região. Descobri que há muitos anos atrás, bem antes do canavial existir, tinha uma fazenda antiga por ali. O pessoal mais velho conta que o dono da fazenda desapareceu do nada, junto com toda a família dele, e ninguém nunca descobriu o que aconteceu. Dizem que depois disso o lugar ficou abandonado por muito tempo, até que começaram a plantar cana. Mas tem uma coisa que me deixou mais assustada ainda. Todo ano, bem na época que a gente passou por lá, algumas pessoas da cidade dizem que veem luzes estranhas naquela parte do canavial. E tem gente que jura que ouve cantos parecidos com aqueles que eu escutei. Já se passaram 5 anos desde aquela noite e até hoje eu não consigo explicar direito o que aconteceu. Os meus amigos que estavam no carro também não gostam de falar sobre isso. E o André até mudou a rota dele para nunca mais passar por aquela estrada. Às vezes eu penso que foi tudo imaginação nossa. Mas aí eu lembro do cheiro de incenso, das sombras das pessoas encapuzadas, daquela sensação terrível de estar sendo observada. E o mais estranho é que sempre que alguém tenta tirar foto daquela parte do canavial, a imagem sai toda embaçada ou com umas manchas estranhas. Pode parecer bobagem, mas depois daquela noite, eu aprendi a respeitar mais essas histórias que o povo mais antigo conta. Agora eu entendo porque eles diziam que tem certos lugares que é melhor a gente nem chegar perto, principalmente depois que escurece. Sabe aqueles dias que começam super normais e de repente viram uma coisa que a gente nem consegue explicar direito? Então, trabalho com arquitetura e sempre viajo para ver as obras em outras cidades. É uma coisa bem comum na minha rotina. Semana passada, tive que ir numa cidade do interior resolver umas coisas de um projeto. Foi tudo bem tranquilo durante o dia. Resolvi tudo o que precisava. Assinei os documentos. Conversei com o pessoal da obra. Aquela coisa de sempre. Já estava pensando até em passar numa padaria perto de casa quando voltasse, porque adoro o pão de queijo que eles fazem lá. Mas aí, na volta, aconteceu uma coisa tão estranha que até hoje não consigo entender direito. Eram umas 7 horas da noite quando peguei a estrada de volta. Tava aquele movimento normal de fim de tarde. Todo mundo voltando para casa. Aquela fila de carros que não anda. Fiquei mais de 1 hora praticamente parada naquele trânsito, sabe? O pessoal buzinando, aquela história de sempre. Aí meu celular apitou mostrando uma rota diferente pelo GPS, um caminho alternativo para fugir daquele congestionamento todo. Na hora pensei, nossa, que sorte! Nem imaginava que aquela decisão ia mudar tudo. Segui as instruções do GPS e entrei numa estrada que nunca tinha passado antes, mas que, segundo o aplicativo, ia me fazer economizar mais de 40 minutos de viagem. Logo que entrei nessa estrada, percebi que o movimento foi diminuindo, até que não tinha mais nenhum carro passando. No começo, não liguei muito, achei até bom não ter congestionamento. Mas aí comecei a reparar que os postes de luz iam ficando cada vez mais longe um do outro. Era uma escuridão que foi aumentando aos poucos, sabe? E dos 2 lados da estrada só tinha mato, aquela vegetação fechada que nem dava para ver o que tinha depois. O céu estava nublado, então nem tinha estrela para clarear o caminho. Confesso que comecei a ficar meio insegura, mas pensava comigo mesma, calma, é só uma estrada mais deserta, logo chego em casa. Foi nessa hora que meu rádio começou a dar uma interferência esquisita. No começo, era só um chiado baixinho, daqueles que às vezes acontece mesmo quando a gente está em área mais afastada. Mas aí, o chiado foi aumentando, misturado com uns barulhos que não dava nem para identificar direito. Sabe quando você tenta sintonizar uma rádio e fica aquela confusão de sons? Era mais ou menos assim, só que tinha uma coisa diferente. No meio daquele barulho todo, comecei a ouvir umas vozes, bem baixinho mesmo,
quase num sussurro. Fiquei tentando entender o que elas diziam, até que gelei. No meio daquele chiado todo, ouvi claramente alguém falando meu nome. Não era uma vez só, não. Eram várias vozes repetindo Patrícia, bem devagar. Na hora, fiquei sem saber o que fazer. Minha primeira reação foi desligar o rádio na mesma hora, mas aquele silêncio ficou ainda pior. Meu coração começou a bater tão forte que dava para ouvir. Tentei me acalmar, dizendo para mim mesma que era só coincidência, que eu estava ouvindo coisas por causa do cansaço da viagem. Resolvi aumentar a velocidade do carro para sair logo dali. Foi quando olhei para o retrovisor e vi uma coisa que me fez tremer da cabeça aos pés. Tinha uma pessoa correndo atrás do meu carro, mas não era uma corrida normal, não. Mesmo eu estando bem rápido, uns 80 por hora, aquela figura de capuz preto conseguia acompanhar o carro como se estivesse flutuando. Nessa hora, meu corpo inteiro gelou. Pisei mais fundo no acelerador, mas não adiantava. Cada vez que eu olhava no retrovisor, aquela coisa estava mais perto. E o pior é que agora não era só atrás, não. De repente, essa figura começou a aparecer do lado do carro também. Eu só via aquele capuz preto, não dava para ver rosto nem nada. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Ai meu Deus, nunca senti tanto medo na minha vida. Já tinha ouvido várias histórias de assombração, mas nunca pensei que ia passar por uma coisa dessas. Foi quando vi uma luz mais na frente da estrada. Nossa! Senti um alívio tão grande. Pensei que podia ser uma cidade, um posto de gasolina, qualquer coisa. Acelerei mais ainda, rezando baixinho para conseguir chegar até lá. O carro já estava quase voando de tanta velocidade, mas aquela figura continuava ali, como se nem fizesse esforço para me acompanhar. De vez em quando ela sumia nas sombras e aparecia de novo mais perto, sempre com aquele capuz preto. Meu corpo todo tremia, minhas mãos estavam completamente suadas no volante e eu já não sabia mais se aquilo era real ou se eu estava ficando maluca de tanto medo. Quando finalmente cheguei perto da luz, vi que era só um poste meio velho no meio do nada. Mas bem na hora que passei por ele, aquela figura sumiu de repente assim, do nada mesmo. Freiei o carro na mesma hora e fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acontecido. Meu coração ainda batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Olhei para todos os lados e não tinha mais nada, só aquele silêncio e a escuridão da estrada. O rádio também tinha parado com aquele chiado esquisito. Era como se nada daquilo tivesse acontecido, como se fosse só imaginação da minha cabeça. Mas o medo, o tremor no corpo e o suor frio eram bem reais. Demorei uns bons minutos ali parada, tentando criar coragem para continuar dirigindo. Fiquei pensando em ligar para alguém, mas nem sinal de celular pegava naquele lugar. O pior é que eu nem sabia direito onde estava, porque o GPS também tinha parado de funcionar fazia tempo. Fiquei olhando aquele poste velho, era um daqueles bem antigos mesmo, todo enferrujado, dando uma luz fraquinha amarelada. E toda hora passava pela minha cabeça. Será que foi real mesmo? Será que não foi só o cansaço me fazendo ver coisa? Mas aí lembrava das vozes no rádio falando meu nome, daquela figura correndo do lado do carro e meu corpo gelava tudo de novo. Acabei seguindo em frente mesmo, mas bem devagar, prestando atenção em cada sombra, cada movimento. Depois de uns 15 minutos, que pareceram uma eternidade, comecei a ver as luzes da cidade de novo. Foi só quando cheguei numa avenida movimentada que consegui respirar direito. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela estrada. Já tentei procurar notícias de outras pessoas que passaram por algo parecido por ali, mas não achei nada. Uma coisa eu garanto. Nunca mais pego atalho sugerido por GPS, principalmente de noite. E sempre que alguém fala que vai pegar a estrada sozinho, eu faço questão de avisar para não sair da rota principal, porque tem coisas que a gente não consegue explicar e às vezes é melhor nem tentar entender.
Já faz quase uma semana que isso aconteceu, mas toda noite antes de dormir, fico repassando tudo na minha cabeça. Às vezes acordo no meio da noite pensando ter ouvido aquelas vozes de novo, sabe? E o mais estranho é que agora, quando conto essa história para alguém, sempre aparece uma pessoa que conhece outra que passou por algo parecido naquela região. Uma senhora da minha rua falou que anos atrás, o filho dela também ouviu vozes estranhas dirigindo por ali, só que ele não chegou a ver nenhuma figura correndo. Fiquei sabendo que aquela estrada era uma rota antiga que foi abandonada quando construíram a rodovia nova e que muita coisa aconteceu por ali no passado. Agora, toda vez que preciso viajar a trabalho, faço questão de ir de dia. E mesmo assim, fico com aquele frio na barriga quando passo perto daquela região. Teve gente que falou para eu tentar encontrar aquele lugar de novo para provar que foi real, mas nem pensar. Tem coisas que é melhor deixar quieto, né? O que me deixa mais intrigada é que até hoje não sei se aquela figura queria me assustar ou se estava tentando me avisar de alguma coisa. Só sei que depois daquela noite aprendi a respeitar esses causos de assombração que o povo mais antigo conta. Porque tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar mesmo, por mais que tente. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo outro dia e que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Sou motoboy, sabe? Trabalho fazendo entrega para sustentar minha filha pequena. E aí outro dia estava numa correria danada, fazendo entrega até tarde por causa da chuva que não parava. Todo mundo que é motoqueiro sabe como é difícil trabalhar em dia de chuva, né? O tempo fecha, a visibilidade fica ruim e as entregas começam a atrasar. Nesse dia em específico, eu estava fazendo uma entrega lá para os lados do interior de São Paulo, muito longe do meu caminho normal. Estava precisando muito da grana extra, então aceitei mesmo sabendo que ia demorar. E aí, para completar, começou aquela chuva pesada, daquelas que até parece que o mundo vai acabar. E foi aí que eu fiz uma coisa que nunca devia ter feito. Resolvi pegar um atalho por aquela estrada antiga que liga a cidade ao distrito industrial. Na hora nem pensei direito no que estava fazendo, mas depois me dei conta que aquele lugar tem uma fama terrível. O pessoal mais antigo da região sempre conta que ali é um lugar perigoso, que acontece cada coisa que você nem imagina. Aquela estrada é muito mal iluminada, cheia de curva, e dizem que muita gente ruim usa ela para fazer coisa errada, você me entende, né? Mas naquela hora, eu só estava pensando em terminar logo o serviço e voltar para casa. E foi aí que começou tudo. Eu estava seguindo devagar por causa da chuva forte, tentando prestar atenção nas curvas da estrada. O farol da moto mal conseguia iluminar direito por causa da cerração que estava se formando. De repente, vi uma luz fraca piscando no acostamento. No começo, achei que era só reflexo da chuva, mas quando cheguei mais perto, deu para ver que tinha uma moto caída e uma pessoa acenando, pedindo socorro. Nossa, meu coração gelou na hora. Todo motoqueiro sabe que essa é uma situação complicada, ainda mais numa estrada escura daquelas. Mas também fiquei pensando que podia ser alguém realmente precisando de ajuda, igual já aconteceu comigo algumas vezes. Na hora que parei a moto e desliguei o motor, percebi que o silêncio era estranho demais. Nem o barulho da chuva parecia normal, sabe? Era como se tudo tivesse ficado abafado de repente. Desci da moto devagar, deixei ela ligada por precaução e fui me aproximando. A pessoa continuava lá, mas tinha alguma coisa diferente no jeito dela. Não dava para ver direito o rosto por causa do capacete e da chuva, mas mesmo assim eu sentia que tinha algo errado. Quando cheguei mais perto para perguntar se precisava de ajuda, a pessoa simplesmente sumiu assim, do nada. Não é modo de falar não, ela literalmente desapareceu na minha frente. Na mesma hora, minhas pernas ficaram bambas, parecia que eu não conseguia me mexer.
Fiquei parado ali, olhando para a moto caída no chão, tentando entender o que tinha acontecido. E o mais estranho é que a moto também sumiu junto. Eu juro que não estou inventando nem exagerando. Fiquei um tempão ali parado, com a chuva batendo nas minhas costas, tentando achar alguma explicação. Pensei até que estava ficando doido, que o cansaço estava me fazendo ver coisas. Mas era tudo tão real. Dava para ver as marcas dos pneus da moto no chão molhado, tinha até um pouco de óleo misturado com a água da chuva. Nessa hora eu não pensei duas vezes. Subi na minha moto e saí dali o mais rápido que pude, mesmo com toda aquela chuva. Meu corpo todo tremia. E não era só de frio, não. Sabe quando você sente que acabou de escapar de alguma coisa muito ruim? Era exatamente essa sensação. Enquanto eu dirigia, ficava olhando pelo retrovisor, com medo de ver alguma coisa me seguindo. A viagem de volta para casa nunca pareceu tão longa. E aí, quando eu achava que não podia ficar mais assustador, descobri uma coisa que me deixou ainda mais arrepiado. No outro dia, quando fui fazer entrega naquela mesma região, escutei o pessoal comentando sobre uma notícia no jornal local. Um motoqueiro jovem tinha sofrido um acidente bem naquele mesmo lugar onde eu parei, só que um dia antes de eu passar por lá. Segundo o que falaram, ele perdeu o controle da moto por causa da chuva forte e acabou não resistindo. E aí vem a parte que me deixou mais apavorado. A moto que encontraram era igualzinha à que eu tinha visto caída na estrada. Fiquei sabendo depois que aquele trecho é conhecido por ser um lugar onde acontece muito acidente, principalmente em dia de chuva. E agora toda vez que alguém me pede para fazer entrega para aquela região, principalmente de noite, eu dou um jeito de não aceitar. Tenho até pesadelo com aquela estrada às vezes. Nunca mais tive coragem de passar por lá, prefiro fazer o caminho mais longo. O pessoal da região fala que é comum ver vultos e luzes estranhas por ali, mas antes eu não acreditava nessas histórias não. Hoje em dia, não duvido de mais nada. Às vezes fico pensando se aquilo que eu vi não era algum tipo de aviso, sabe? Como se alguém quisesse me alertar para não seguir por aquele caminho naquela noite. E sabe o que é mais doido? Até hoje, quando encontro outros motoboys, sempre tem alguém que conhece uma pessoa que viu alguma coisa parecida naquela estrada. Uma amiga minha que trabalha no posto de gasolina perto dali me contou que tem mais histórias assim. Ela falou que muita gente já relatou ver luzes estranhas e ouvir barulho de moto, principalmente em noites de chuva forte. E o mais estranho é que essas histórias sempre acontecem no mesmo lugar onde eu vi aquela cena. Olha, eu não era de acreditar nessas coisas não, sempre fui muito pé no chão. Mas depois daquela noite, alguma coisa mudou em mim. Agora, toda vez que está chovendo e eu estou fazendo entrega, lembro daquela situação. Às vezes, me pego pensando se aquele rapaz que faleceu não estava tentando impedir que acontecesse a mesma coisa comigo. É um negócio que não consigo explicar até hoje e, sinceramente, nem quero entender direito. Só sei que aprendi a respeitar esses lugares que o povo mais antigo fala para a gente evitar. Tem coisa nessa vida que é melhor a gente nem tentar entender, né?